Oi, bem-vindo à nossa segunda sessão do webinar Roquete Lanches. Nessa ocasião, vamos falar dos consumidores que buscam proteínas e proteínas alternativas. Anteriormente, vimos a proteína como ingrediente tendência ao longo de um período, 2008 a 2014. Agora vamos analisar um instantâneo de 5 anos da proteína nos Estados Unidos nos alimentos embalados. Snacks é a categoria predominante para as alegações de proteínas, com quase um terço dos lançamentos. Quando analisamos as principais alegações associadas a essas reivindicações a favor das proteínas, podemos observar que o estado do alergênio e a intolerância alimentar são os produtos tópicos, mas também a redução do nível de gordura, a qual está muitas vezes associada a proteínas de animais. Mesmo que as proteínas lácteas continuem a ser uma principal fonte de proteína, estão agora crescendo as fontes à base de plantas. Alternar de fontes de origem animal para plantas é a tendência principal, com 60% da NPD de alimentos total com uma reivindicação vegetariana ou vegana. Outra ilustração é o tremendo crescimento de substitutos de carne nos últimos 5 anos. A conscientização dos benefícios das proteínas de origem vegetal já não se limita ao nicho, mas está se expandindo progressivamente para o mercado de massas, resultando uma crescente procura de novas fontes de proteínas vegetais, como a ervilha. As ervilhas foram uma das primeiras culturas de alimentos com possível origem na Ásia Média. Ela se espalhou pelo mundo todo e é parte de refeições tradicionais em diferentes regiões, como cuscuz na África do Norte, falafel no Oriente Médio ou dal na Índia, e é muitas vezes associada com cereais. Hoje em dia, a ervilha, bem como outras leguminosas, é ativamente apoiada por políticas agrícolas no mundo todo para atender às necessidades de proteína de uma população crescente. Portanto, pode-se dizer que a proteína da ervilha está no bom caminho para se tornar um novo alimento popular, que ironicamente já conhecemos há muito tempo. Na verdade, a proteína de ervilha é bem-sucedida. O seu crescimento em termos de alimento tem sido regularmente de 2 dígitos nos últimos 5 anos e tem previsão que se mantenha assim a médio prazo. As principais tendências, como flexitarianismo, alimentos mais saudáveis e sustentabilidade, devem apoiá-lo a longo prazo. Vamos agora analisar os principais fatores de sucesso da proteína de ervilha. Ser uma cultura sustentável é definitivamente um recurso fundamental para a ervilha. Como uma leguminosa, as colheitas de ervilha absorvem nitrogênio do ar para criar nós em suas raízes. Essas raízes ricas em azoto permanecem no solo para a cultura cultivada no ano seguinte. Isto reduz a quantidade total de fertilizante necessária para a próxima colheita, que poderia ser cereais, por exemplo. Além disso, graças ao sistema radicular raso, a colheita de ervilha não precisa quase ou nada de irrigação. Em média, ela precisa de 5 vezes menos água em comparação com a soja e de 10 a 40 vezes menos do que a proteína da carne. Tudo isso coloca a ervilha como fonte de proteína única e sustentável, comparada não apenas com animais, mas também com outras proteínas vegetais. O perfil de aminoácido é outro parâmetro fundamental para avaliar uma fonte de proteína. Quando comparamos o perfil de aminoácido de Nutralis, a proteína de ervilha da Roquete, com as recomendações da Organização para a Alimentação e Agricultura, é possível perceber que a Nutralis é uma proteína extremamente equilibrada, com apenas uma limitação menor nos aminoácidos sulfúrico, cisteína e metionina. Além disso, podemos observar uma sinergia muito boa do perfil aminoácido da proteína da ervilha com as das principais de cereal. A ervilha pode compensar o grande déficit de cereais na lisina. Os cereais compensarão a falha menor da ervilha na cisteína e metionina. Portanto, a adição da proteína de ervilha a snacks baseado em cereais constitui uma forma fácil e eficiente de melhorar o perfil aminoácido desses snacks. A proteína de ervilha Nutralis é também altamente digestível, 98%, graças ao processo de extração eficaz, o qual elimina a maioria dos fatores antinutricionais da ervilha. Esta alta digestibilidade, combinada com o perfil equilibrado de aminoácidos, permite que a proteína da ervilha alcance níveis elevados de pontagem de aminoácido corrigidos pela digestibilidade, 93 para adultos e 85 para crianças. Mais uma vez, a boa sinergia da ervilha com os cereais
podem ajudar os formuladores a obterem a contagem de aminoácidos corrigidos pela digestibilidade muito elevados para os seus snacks à base de cereais enriquecido com proteínas da ervilha. Eventualmente, a ervilha não é um dos principais alergênios. Este estado do alergênio posiciona a proteína de ervilha como uma alternativa muito boa a algumas fontes de proteínas predominantes no mercado, tais como a soja, produtos lácteos ou glúten de trigo. Além disso, a ervilha amarela da qual é extraída Nutralis é uma cultura não GM. Isso está em uma linha com uma expectativa crescente dos consumidores. Finalmente, o processo de extrações de Nutralis baseia-se numa separação física com etapas de centrifugação e decantação. Não há uma utilização de qualquer solvente orgânico. Um grande número de graus está disponível na gama Nutralis com várias solubilidades, capacidade de ligação à água ou outras propriedades funcionais. Isso torna possível a incorporação de proteína de ervilha alta em quase qualquer tipo de alimento ao escolher o grau certo. No exemplo deste sangue salgado extrudido, Nutralis BF foi utilizado. Essa classe tem uma capacidade limitada de ligação à água para limitar a competição pela água com outros ingredientes. Em seguida, o amido de milho está suficientemente hidratado durante o tempo de mistura, e isso irá maximizar a sua expansão durante o processo de extrusão e, portanto, a crispness. Além disso, a adição de Nutralis está aumentando a pontuação de aminoácidos deste lanche de milho, de menos de 50 para acima de 100. Tudo isso permite alcançar uma boa fonte de proteínas, mantendo a textura e o sabor de um lanche tradicional.